Graças e paz, amados, vamos começar hoje mais um vídeo aula do projeto GDIM, né? O grupo de estudo Instruções Milenar. E hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula, né, que fala sobre chamado e propósito, né? Nós já falamos sobre o projeto Transbordar, né, que é hora de transbordar o teu chamado, o teu propósito. E falamos também de 5 passos importantes para começarmos a viver o chamado de Deus na nossa vida, com base em Isaías 6. E hoje vamos falar sobre propósito versus chamado, né? A diferença entre o propósito e entre o chamado, porque até então nós temos trabalhado como como uma só coisa, tanto o propósito como o chamado, para viver, né, a vontade de Deus. Mas agora nós vamos falar da questão do propósito e chamado. Vamos falar qual é a diferença, né? Podemos observar bem que Sansão, por exemplo, ele tinha um chamado. O chamado dele era para ser nazireu. E sendo nazireu, ele tinha que respeitar alguns protocolos. E também havia um propósito sobre este chamado, que era o propósito de Deus, de dar livramento ao povo, livrar o povo do povo. Deus tinha esse propósito e queria fazer através de Sansão, por isso deu esse chamado a Sansão. Só que nós vemos que o fato de ter o chamado não significa, presta atenção nisso, ter o chamado não significa que eu vou viver o propósito, que eu vou usufruir do propósito de Deus. É diferente. O chamado, eu posso optar por responder ou não, por dizer eis-me aqui ou não. Mas o propósito de Deus, ele vai acontecer de qualquer maneira. Ou eu vou usufruir ou não. No caso de Sansão, nós vemos que ele deixou de usufruir, né, na totalidade do chamado. Ele podia ter bem mais resultados positivos, ele podia bem mais ter grandes resultados se ele verdadeiramente respeitasse o protocolo, se ele buscasse, né, viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus tinha planejado para ele. Mas ele propôs no coração a não fazer, e isso levou grandes consequências, como nós vemos na história. Porém, se eu opto em viver o chamado e permito que Deus cumpra o propósito dele através de mim, eu vou usufruir de grandes benefícios. Então, ponto-chave aqui é a diferença. O chamado, você pode ou não viver. Agora, o propósito de Deus, ele vai acontecer com você ou sem você. Você usufruindo ou você não usufruindo. Tu vê que Deus, né, Sansão mesmo na morte matou muitos filisteus, que era o propósito de Deus, de livrar o povo dele do inimigo que eram os filisteus. Então, o propósito de Deus acontece. Deus, ele é fiel à sua palavra. A questão é que ele nos dá a oportunidade de participar. A gente pode querer participar, optar por participar ou não, né? Então tem um diferencial entre propósito e chamado, né? Só que nós vamos falar um pouco do chamado primeiro, alguns pontos aqui interessantes para você descobrir o teu chamado. Nós já falamos alguns, mas aqui nós vamos reforçar algumas coisas que você tem que buscar. Porque o chamado nós podemos definir como a mensagem. Qual é a mensagem que tu carrega? Qual é a mensagem? Tu tem um chamado, mas qual é a mensagem? O que Deus quer fazer, né, através dessa mensagem? O que você tem para entregar de Deus, que Deus te confiou? E aqui nós temos pelo menos 4 pontos importantes para você analisar e descobrir qual é a sua mensagem. Primeiro, qual a direção de Deus? A direção que Deus te deu. Falou com você. O que Deus falou com você? O que Deus revelou a você, a tua palavra? O que você entende que é a mensagem que tu carrega, que é a mensagem que você tem que entregar? Isso aqui, essa aula de hoje é para você examinar a si mesmo, para você se encontrar, né, no teu chamado, e cumprir o propósito de Deus, permitir que Deus te use
no propósito dele para o propósito se cumprir através de você. Então, qual é a direção que Deus te deu? Tu já identificou ela? Tu já descobriu qual é essa direção? É importante você descobrir. Segundo, o que você faz sem querer nada em troca? O que você faz, né, gratuitamente assim, naturalmente? Né, o que você tem facilidade de fazer? Né? Nós estamos falando aqui de reino de Deus. Nós já explicamos, né, o que é reino de Deus, o que é chamado junto com o propósito, né, nas outras aulas. Mas aí o que você faz? Aqui nós queremos descobrir a mensagem. Você tem que descobrir qual é a mensagem que tu carrega. Então, qual é a mensagem que tu carrega? O que você faz naturalmente, que você faz por prazer? Né? Você, por exemplo, você faz naturalmente assim que beneficia o reino de Deus. Aí, provavelmente, nisso vai estar o teu propósito, a tua mensagem. Tu tem aqui, essas perguntas são para você descobrir a sua mensagem. Né? Aqui, o que as pessoas esperam de você? Né? O que você acha que as pessoas esperam de você através da mensagem que você carrega, através do teu chamado? Vai anotando isso, que é importante. O que o mundo precisa e você pode ajudar? São perguntas importantes que nós temos que fazer para descobrir nossa mensagem. Nós temos que primeiro, antes de viver o chamado de Deus, viver o propósito de Deus aqui na Terra, nós temos que entender essas coisas. Qual é a direção de Deus para o meu chamado? O que eu faço que eu não tenho interesse nenhum de receber algo em troca relacionado a este chamado? Né? E o que as pessoas esperam de mim? E o que o mundo precisa que eu possa ajudar? Com essas 4 perguntas, você vai poder descobrir a sua mensagem. E uma vez que tu descobre a sua mensagem, todas as vias da tua vida tu vai usar para entregar ela. E aí você vai estar cumprindo e vivendo o seu chamado. O segredo de viver o chamado é isso, descobrir a mensagem para poder cooperar com o propósito de Deus aqui na Terra, o que Deus quer fazer. Então, é importante você, anotou? Qual a direção que Deus te deu? O que você faz sem querer nada em troca? O que as pessoas esperam de você? E o que o mundo precisa e você pode ajudar? Anote isso, pense que esse é o exercício de hoje, para você sair dessa aula sabendo qual é a tua mensagem, sabendo qual é o teu chamado. Tu tem que descobrir qual é a tua mensagem. Entendeu? Descubra a sua mensagem. Esse é o primeiro tópico. Agora o segundo é sobre o propósito. Nós vamos definição pessoal. Tu tem que fazer uma definição pessoal. Vou usar aqui a minha para vocês entenderem melhor, né, para o que eu estou falando. Primeiro, pergunta. E eu vou responder no meu para você responder no teu. Qual o seu foco? Exemplo. O meu é fazer as pessoas se aproximar de Deus. O meu foco ministerial, o meu foco do meu chamado é esse, fazer que as pessoas se aproximam de Deus. Esse é o meu foco, esse é o meu projeto final ali, o alvo que eu quero acertar é esse, que as pessoas se aproximam através de Deus. Aí segundo, modo de empreender, como que eu executo isso, como que eu faço isso? Né? Aí o exemplo, eu estou usando o exemplo da minha definição pessoal. Eu uso as instruções, instruir pessoas através da Bíblia. A minha ferramenta é essa, o meu empreendimento é esse. Para poder cumprir, chegar neste meu foco, neste meu alvo, que é se aproximar as pessoas de Deus, eu uso essa ferramenta, instruir as pessoas através da Bíblia, da palavra de Deus. Agora a terceira pergunta. Qual o resultado que você espera? O que eu espero? Aí o exemplo meu. Que essas pessoas tenham resultados positivos segundo a vontade de Deus. O que eu espero com a minha mensagem é que as pessoas começam a ter resultados segundo a vontade de Deus em todas as áreas de tua vida. Porque eu entendi que é isso que Deus quer, que nós temos uma vida em abundância, uma vida de resultados, uma vida plena. Né? Então, para isso, eu quero fazer elas se aproximar de Deus. Como ferramenta, eu dou instruções, né, da sabedoria bíblica, da Bíblia, para que ela venha se aproximar de Deus e assim gerar resultados. Então, a primeira pergunta, qual o seu foco? Segundo,
o modo de empreender, como você vai executar, como você executa, e qual o resultado que você espera. Então, essas 3 perguntas vai ser a sua definição pessoal do teu chamado para viver o propósito de Deus. Para cumprir o propósito de Deus através de você, você tem que ter a tua definição do teu chamado. Qual é o alvo, o modo que você vai usar para empreender, as ferramentas que você vai usar para entregar esta mensagem e qual o resultado que você espera. Tu tem que ter esse planejamento. Planejamento, irmãos, é muito forte. Planejamento te dá uma direção, entendeu? O foco, ele te dá resistência. Se você tem foco, vai vir vento, vai vir tempestade, mas você vai continuar indo em frente. O foco, ele te dá isso. E o planejamento, ele faz você ganhar tempo, ele faz você não perder tempo com as coisas. Automaticamente você vai ganhar tempo, porque você não vai perder tempo com coisas que não está dentro do teu projeto ministerial. Você vai poder identificar melhor as coisas que é para você e o que não é para você, as oportunidades que é para você e que não é para você. Então é muito importante você ter esse planejamento. E aqui tem 3 coisas para você planejar. Qual o foco, modo de empreender e qual o resultado que você espera. Perguntas importantes. Agora aqui, o chamado central. Quero falar também como chamado central para a gente ir ali para o quadro para poder fazer o resumo desta aula aqui. Qual a principal ferramenta do teu chamado? Exemplo ainda meu, é pregar a palavra. A principal ferramenta é pregar a palavra. Mesmo num vídeo aula como esse, eu estou pregando a palavra. Entendeu? Tudo é com base na sabedoria bíblica. Eu sempre uso a palavra, pregar. Então, os videoaulas são com base em texto bíblico. Então, pregar a palavra é a minha ferramenta principal, né? Eu tenho foco, tenho o modo de empreender, que é as instruções bíblicas. Então, na minha ferramenta principal, que é a pregação, eu vou usar as instruções bíblicas na pregação também. É a ferramenta central. Então, né, vamos definir isso. Tu tem que descobrir a sua mensagem. Entender. Primeiro você tem que entender o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. E tem um chamado. Aí você tem que decidir. Não, eu vou viver meu chamado para que o propósito de Deus se cumpre através de mim e ele não precisa usar outra pessoa. Pegou? Aí depois tem que descobrir a sua mensagem. Tu descobriu a sua mensagem? Né? Aí para tu descobrir a tua mensagem, nós falamos. Qual é a direção que Deus me deu? Que eu já entendi que Deus me deu uma direção, que Deus falou comigo, que vai ser o meu chamado. O que você faz, o que eu faço sem que eu queira nada em troca, eu faço por prazer, por estar compartilhando com o reino de Deus, cooperando com o reino de Deus. E o que as pessoas esperam de mim? O que as pessoas esperam da minha mensagem? O que as pessoas esperam ouvir de mim, né, que vem de Deus? E o que o mundo precisa? A minha mensagem, o mundo está precisando no dia de hoje? Por exemplo, descobri que a minha mensagem levar as instruções bíblicas. As pessoas hoje no mundo estão precisando ser instruído pela sabedoria bíblica? Eu creio que sim. Por isso que eu estou cada dia mais tentando aumentar a entrega da minha mensagem. Através dos livros, através dos vídeos, através de cada oportunidade que eu tenho, né? O podcast, tudo levando instruções, porque eu creio que com as instruções bíblicas as pessoas vão ter resultados melhores, maiores em todas as áreas da tua vida e muitas coisas vai ser organizada na vida dessas pessoas e elas vão se aproximar de Deus, que é o meu foco, e vão ter uma vida de resultado. Então, o que o mundo precisa é esses 4 elementos para tu descobrir a sua mensagem e começar a entregar. E a definição pessoal, que é importante você fazer essas perguntas. Qual o seu foco? Qual o teu objetivo? O que você espera alcançar, né, com o teu chamado, junto com o propósito de Deus na tua vida? E qual o modo, quais ferramentas, o modo que você está usando para empreender esse teu chamado? Né? E qual o resultado que você espera? Então você definiu isso, você vai ter uma visão plena do teu chamado, do propósito de Deus para a tua vida, e tu vai poder potencializar todos os dias. Tudo você vai poder centralizar, direcionar para este chamado, para este propósito, e você vai viver o melhor de Deus. Vai se cumprir
todos os planos de Deus na tua vida, uma vez que você entender qual é o teu chamado, qual é o propósito de Deus, unir isso, empreender de maneira certa, usando as ferramentas certas que Deus já colocou em você, e com certeza vai ter resultados positivos, resultados grandes, você vai transbordar, como nós falamos na outra aula, né? E você vai poder a todo momento dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, usa a mim, porque eu entendi o meu chamado, eu entendi o propósito, o que Deus quer fazer através de mim, e eu vou entregar a minha mensagem. Eu vou viver o meu chamado, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. E os resultados vão acontecer, porque eu entendi as instruções da sabedoria bíblica, eu compreendi, eu me auto-identifiquei o meu chamado. Não adianta dizer que você tem um chamado se eu não te der informação que você tem que descobrir qual é ele, você tem que descobrir qual é a mensagem e entregá-la, porque não adianta ter um chamado e não vivê-lo. Amém? Então, atualize esse conteúdo deste vídeo aula na tua vida e vamos viver o chamado de Deus. Vamos permitir que o propósito de Deus se cumpra através de nós, que ele não precise usar outra pessoa. Amém? Graça e paz.